senta um minutinho prestando atenção nessa palavra. Você suscito, ou procurar ser rápido. Às vezes de ler a palavra e a gente não se apercebe, a gente vê o histórico, lê a história, mas não se apercebe dos pormenores. E o nosso Deus é Deus de detalhes. Deus que muitas vezes você lê e não consegue compreender. Primeiro, Samuel é filho de um milagre, porque a sua mãe Ana não podia gerar da luz a um filho. Quem lembra da história de Ana e Penina? Dão glória. Vocês lembram disso? Ana era humilhada, porque Penina dera filho, Eucana, e Ana não dava. Mas Ana não desistiu. Olha para o teu irmão e diga, não desiste você também. Amém? Lamanchori andefácia. Diga, irmão, se você está passando por humilhação, Ana também passou, mas foi exaltada. Diga, você vai ser exaltado. Queridos, a bênção tem preço. Ana padeceu um monte de tempo sendo humilhada dentro de sua própria casa, mas o coração dela ardia. Ela era uma mulher estéril, não podia gerar, mas ela clamou no meio da humilhação. A tempestade às vezes faz parte da tua bênção, a prova faz parte da tua vitória. Por isso não murmure, exalte o Senhor. Falar que é fácil, não é fácil, mas se for até o fim, herdará a coroa da vida. A Bíblia diz que então Deus atentou para Ana e lhe concedeu um filho, e Ana deu o nome desse filho Samuel, que significa Deus fala. Samuel, Deus fala. Olha que coisa interessante. Mas Ana fez um voto: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te darei por todo o tempo de vida para te servir na tua casa. Gente, não é fácil não. Você pedir um filho e depois, se o Senhor me der, eu vou entregar para o Senhor. Pediu tanto e ainda, porque o amor que ela tinha por Deus. E o que Ana fez? Ana preparou. Quando o menino foi desmamado, Ana pegou a criança e levou para o sacerdote Eli. Ele foi criado dentro do templo, aprendendo a adorar, a exaltar, a bendizer, a louvar o nome do Senhor. Até aqui está entendendo? Ele foi desmamado. No tempo oportuno, ele foi desmamado e levado ao templo. Agora, uma coisa interessante, o sacerdote ali era um homem, um sacerdote, que Deus falava através da nação. Só que presta atenção, gente, o sacerdote ali tinha 2 filhos, chamados Ófine e Finéias. E o sacerdote ali começou a ver que os seus filhos pecavam contra as coisas de Deus, mesmo ele sendo um pastor, mas ele não corrigia os filhos. Ele foi fazendo vista grossa. E às vezes, querido, isso te impede a bênção. Às vezes você é um cristão, está vendo teu filho, tua filha, alguém fazendo, e você faz vista grossa, e é interessante, né? A gente vê a culpa do filho dos outros, mas nunca olha para os nossos filhos. Os nossos são inocentes, são santos. É o dele que é. Já reparou isso? Reparou isso? Que o filho fulano de cá, aquilo lá, misericórdia. Mas o teu filho, queridos, tem que ser corrigido. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus começou a ficar irado contra Eli. Porque Eli, em vez de corrigir, começou a deixar. E os filhos dele adulteravam na porta da igreja, na porta do templo. Roubavam o sacrifício. E Deus foi ficando tão triste com aquilo que Deus falou: tenho que levantar um outro sacerdote. Tenho que levantar uma outra pessoa que ouça a minha voz. Agora é interessante que Samuel era um jovenzinho que estava aprendendo dentro da casa de Eli. Mas ele nunca tinha ouvido Deus falar. Deus falava com Eli e não com Samuel. Deus falava com Eli e não com Samuel. Mas por causa do pecado, houve um dia à noite, presta bem atenção, que isso pode dizer para você também. Houve um dia, sempre há um momento em que Deus pode falar de forma diferente. Se você está prestando atenção, Deus pode falar com você de forma diferente. E a Bíblia diz que naquela noite, Eli apagou as luzes do templo, foi deitar. Samuel, um jovenzinho, também foi deitar. De repente, uma voz: oh, aleluia, Samuel, Samuel. Samuel levanta rapidamente, vai até a cama de Eli. Eli, nessa época, Eli já estava envelhecido, com os olhos turbados, porque já não enxergava direito. E de noite, Eli, por que tu me chamas? Eli olhou para ele e disse: não, Samuel, eu não te chamei. Volta a deitar-te. Lamandovia, lamanácia. Volta a deitar-te. Mas a minha Bíblia diz que Deus é um Deus que persevera. A Bíblia diz que o Senhor voltou a falar: Samuel,
Samuel, oh, alabaxévia. Samuel levanta novamente e vai ter com Eli. Tu me chamaste? Eli de novo, queridos, quando o homem já está afastado de Deus, ele perde o discernimento. Já era para Eli entender que aquilo era Deus chamando, mas Eli estava já, está entendendo, gente? Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está com a mente lá fora, não está nem ouvindo o que Deus está falando. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão dentro do culto. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas fica falando o culto inteiro. Não adianta estar dentro da igreja, que eles têm que estar dentro do culto. Escuta, Eli, por causa de todos aqueles erros, já para ele entender que aquela voz não era. Na terceira vez, Deus chamou Samuel, Samuel, aleluia. Quando ele foi ter com Eli, tu me chamasse, ele disse, não, filho. Eli agora falou, opa, é Deus falando. Agora, o que me chama a atenção, queridos, Deus falava com quem? Com um sacerdote. Mas aquela noite Deus não quis falar com o sacerdote, porque o pecado tinha entrado na casa do sacerdote. O sacerdote tinha corrigido o que ele precisava ser corrigido. Deus, naquela noite, Deus não falou com aquele que o conhecia. Está entendendo? Presta atenção. Tem horas que falam assim, Deus não falou com aquele que conhecia, Deus falou com aquele que não o conhecia. Samuel ainda não conhecia Deus. Deus podia falar, não, eu vou falar com aquele que me conhece. Não, tem dia que Deus não fala através do profeta. Tem dia que Deus vai usar o estranho para falar com você. Tem dia que Deus vai usar alguém que você nem imagina. Abaixou. Naquele dia Deus não falou com o profeta que estava acostumado a ouvi-lo, mas Deus falou com o menino que não o conhecia. E o profeta, o sacerdote disse, quando pedir, diga assim, fala que o teu servo ouve. Então que eles entram na igreja falando assim, o Senhor fala comigo. Fala, porque agora outra coisa que me chama a atenção. Vocês lembram que Ana fez um propósito. Quando o Senhor me der ele for desmamado, eu vou dar ele para servir no templo. Essa criança foi levada nenenzinha, desmamada. Mas cada ano, Ana subia ao templo e levava uma túnica. Uma túnica com 5 anos, com 6, com 7. Conforme a criança ia crescendo no tamanho e na estatura. Tem muito crente que precisa ser desmamado. Tem muito crente que diz, ai pastor, ora por mim, era essa casa. Está na hora de você aprender que a tua oração pode mover a mão de Deus. Está na hora de você, queridos, não é proibido. Porque tem pessoas que não acreditam na sua oração. Está entendendo, queridos? O que significa? Cada ano, Ana levava uma túnica, porque o menino Samuel crescia no templo. Crescia na estatura no templo e crescia na maturidade. Tem muito crente que precisa ser desmamado. Sabe aquele crente, pastor, ora por mim, ora por mim. Não é que é proibido, mas está na hora de você aprender que Deus ouve quando se ora com o coração. Mas pastor, não se ora bonito. Não, Deus não quer palavras bonitas. Deus quer coração quebrantado, sinceridade. Amém, irmãos? Está entendendo? E assim, o que aconteceu? Samuel foi amadurecendo. E Deus o levantou como um dos maiores profetas do tempo bíblico. Samuel foi tão importante que através da vida dele, Deus levantou o rei Davi. Que da rei Davi vem a linhagem lá na frente de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Então, amados, presta atenção nessa tarde. Não adianta vir na igreja e ficar desatento. Eli era o sacerdote que Deus falava. Mas chegou um tempo que Eli, irmão, já estava, sabe, Deus parou de falar com Eli. Por quê? Porque havia pecado, havia coisas erradas que Eli não corrigia. Então Deus parou de usar aquele que estava acostumado e foi usar aquele que ele nunca. Ei, meu irmão, às vezes está esperando Deus usar o profeta aqui, mas Deus vai usar alguém que você nem espera. Deus pode te usar. O que você tem que aprender é falar, Senhor, fala que o teu servo ouve. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Labanchori anderebácia. Agora é muito importante que eu falei. Ele foi crescendo e cada ano Ana levava uma túnica no templo. O menino foi crescendo. Quer dizer, você tem que crescer. Tem gente que tem 30 anos da igreja, mas, ai pastor, se você não ora por mim, não é eu, filho, é você. Não é que eu não quero orar. Está na hora de você crescer. De você ter a tua própria experiência. Ah, mas Deus não fala comigo. Fala sim, fala. Deus falou 3 vezes de como na série. Olha, essa tarde eu quero falar para você. Primeira coisa, Deus ainda fala. Não só fala pela boca do profeta, não só fala com sinais, mas Deus ainda fala audível. Sabe que Deus falou assim naquela noite?
Samuel. Você pode ouvir ainda a voz de Deus. Você crê nisso? Agora você tem que estar preparado para dizer o quê? Fala que o teu servo ouve. Discernimento. Saber que Deus está falando. Vamos orar por essa palavra? Pai eterno, nós somos gratos pelas palavras que vêm do teu trono, que o teu Espírito continue trazendo discernimento, para que o teu povo continue, Pai, crescendo na maturidade, no despertamento espiritual, Senhor. Desperta a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor, para que eles possam ter discernimento, para saber quando é a voz do Senhor falando, quando é o Senhor se revelando, quando é o teu Espírito que fala. Por isso, Pai, nessa noite, nessa tarde, abre os nossos ouvidos, limpa os nossos ouvidos, meu Pai, de todas as palavras que não te agrada, limpa os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz nessa tarde, queremos ouvir o Senhor chamando o nosso nome, queremos ver o Senhor revelar a sua misericórdia e o seu poder. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas aí? Oh, aleluia!